São 25 anos de ministério. Eu gostaria de saber em quantas prisões você já trabalhou ou que você ainda está trabalhando. Bem, eu iniciei no Presídio de Segurança Máxima, Presídio Hélio Gomes. A partir daí, eu fui para o Presídio Evaristo de Moraes, Quinta da Boa Vista, que é um dos maiores em população carcerária, tem um efetivo maior, são 1.600 homens. Bem, nós temos em nossa cidade 23 mil presidiários, distribuídos em 52 unidades prisionais, presídios, penitenciárias, casa de custódias, albergues, institutos penais. Eu já cheguei a atender a praticamente todos eles, mas trabalhando como capelã, eu atendi 22 de uma só vez, atendendo às vezes 5 durante um dia. Tomava café num, pregava a palavra, ia para outro, almoçava com o diretor, com os próprios presidiários. E isso me trouxe uma dificuldade uma vez e quase uma indigestão muito séria, porque os presidiários cismaram de fazer uma macarronada para a missionária. Eles falaram para o diretor que queriam me agradar de alguma forma pelo meu empenho em atendê-los. Foi muito complicado, porque eles conseguiram lá, com o setor educacional, com o dinheiro que eles arrecadaram, comprar macarrão, comprar tudo, e uma macarronada para a missionária. E não foi muito fácil, porque eu pude ver que, por amor a Cristo, nós fazemos realmente muitas coisas. Comer aquela macarronada até hoje me traz algumas dificuldades, porque o molho ficou um pouco grosso, eles não souberam trabalhar com dificuldade. Eu vi quando eles abriram a torneira, que fica próximo da cela deles, e com aquela água eles misturaram ali e trouxeram aquele prato. E queriam que eu repetisse, foi a pior parte. Mas foi muito bom, porque eu pude ver o amor daqueles homens, o empenho, porque não é muito fácil eles cozinharem ali, eles fazerem aquilo. Até hoje Deus tem me mostrado isso, né? O amor desses homens por mim tem sido demonstrado em todos os setores, na época de enfermidades, aniversários de casamentos, comemoro em prisões, meu aniversário, às vezes eles procuram saber endereço, através de professores que trabalham lá, funcionários me mandam flores, cartões, corações que realmente agora estão quebrantados. E eu então atendi o Presídio Evaristo de Moraes, penitenciária Talavera Bruce, penitenciária de mulheres, a creche, unidade maternal infantil, penitenciária Alfredo Tranjan, Banco 2. Os bangus do Rio são de 1 até 8, eu trabalho do 1 a 8. Banco 1, Banco 2, Banco 3, Banco 4, Banco 5, Banco 6, Banco 7, Banco 8. Comecei trabalhando em Banco 1, que é a penitenciária especial, é onde estão os grandes chefões, e ali eu pude conviver com aqueles homens que são considerados chefões, os generais, como são chamados, do crime no Rio de Janeiro. Por quê? Porque cada um daqueles ali comanda os morros. E eu fui àquela penitenciária porque eu disse a Deus, eu tenho que chegar aos chefões, porque não adianta eu ganhar somente aqueles que estão cá embaixo, e Deus me levou até eles. E através de 2 que se converteram ali, várias bocas de fumas foram fechadas, favelas foram desativadas e famílias foram restauradas, né? E muitos deles ali, até hoje, estão firmes na palavra, aqueles que se converteram. E fiz casamentos deles, vários casamentos, batismo. Um não se converteu, muito durão, não se converteu. Eu dei a Bíblia para ele passou para a esposa. Se converteu a esposa e os 2 filhos adolescentes. A esposa dele se batizou na igreja e os 2 filhos deles queriam se batizar. Um dos grandes chefões de das comunidades aqui do Rio de Janeiro. Então ele me procurou para fazer o batismo dos filhos. Ele disse, a minha esposa já se batizou na igreja, mas eu quero ver o batismo dos meus 2 filhos. O Donato e o Diego, 13 e 11 anos. Eu disse, olha, eu preciso conversar com eles. E ele então falou assim, não, mas eles estão convertidos, eles estão lá com a minha mulher lá na igreja. Então eu pedi ao pastor Eliezer da Igreja Batista Laranjeiras para me ajudar. E nós buscamos aquela pessoa porque é próximo da igreja dele. E os meninos realmente estavam super convertidos, firmes. E nós levamos a piscina até a penitenciária para o batismo daqueles 2 meninos. E aquele homem, aquele grande chefão, chegou para mim e disse, se eu posso me batizar aí com meus filhos? Eu disse, olha, os seus filhos já deram prova de arrependimento, de fé em Cristo Jesus, que são os princípios básicos para o batismo. Ele disse, mas me arrependeu? Eu não me arrependi, não. Eu falei, também não se batiza. E ele não se batizou. Os 2 filhos foram batizados, estão firmes na igreja. Quer dizer, aquela Bíblia que eu dei para ele, ele desprezou. Ele a serviu para a família.
o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus não volta vazia. Quando eu entrei naquela penitenciária, a palavra de todos, inclusive de autoridades ligadas ao sistema prisional, que eu estaria perdendo tempo ali, porque aqueles homens eram irrecuperáveis. Mas eu creio que a palavra de Deus diz que não há homem recuperável diante do Senhor, porque o Evangelho de Cristo é poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Bastava que o Espírito tocasse, e o Espírito tem tocado. Eu estou há 16 anos naquela unidade prisional, única mulher que entra ali, único grupo evangélico sou eu. Eu e meu esposo trabalhamos durante 14 anos ali. Meu esposo faleceu, eu estou nesses 2 anos sozinha, entrando ali, atendendo aqueles que estão incomunicáveis. Eu sou chamada para atender, inclusive o Fernandinho Beiramar. Fernando da Costa, considerado o inimigo número 1 da sociedade. Preguei para aquele homem durante meia hora e pude ver um quebrantamento no coração dele. Mas ele escolheu continuar na vida errada. Mas até hoje ele me agradece, através de cartas, através de advogados, o tempo que eu pude atendê-lo ali com assistência religiosa. Então, o que nós podemos ver é que o Evangelho de Cristo é o mesmo. As igrejas não estão entendendo isso. Deus é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Só precisamos levar ao pior pecador. Se o Espírito de Deus trabalhar, ele pode sim mudar, ele pode ser transformado, porque eu tenho visto isso nessa penitenciária.